Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que preocupa todo mundo. O estresse no mundo corporativo e fora dele, mas com uma pessoa especializada no assunto. Muito obrigado pela presença. Eu estou aqui com o Dr. Carlos Stipp. Ele é médico cardiologista, pós-graduado por Medicina Integrativa do Hospital Albert Einstein, sócio fundador da Clínica Vital e também sócio do Instituto Vital, onde tem práticas integrativas para ajudar no bem-estar, ajudar na saúde e cuidar do nosso estresse e do nosso coração, né, doutor? Que é muito obrigada. Muito intenso, né, Denise? Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Obrigada. Um grande prazer. Eu quero ouvir o Dr. Carlos, porque o Dr. Carlos também trabalha, atua dentro de algumas organizações, né? E certamente o senhor deve ter vivenciado diversos problemas relacionados ao estresse, com profissionais, etc. E eu queria, na sua visão como médico, eu queria entender qual é a sua percepção ao longo desses anos, desses últimos anos, se o quadro de estresse ele aumentou nas empresas, aumentou no seu consultório de pessoas que estão tendo problemas de ansiedade, síndrome de burnout, etc. Como é que está esse quadro hoje, doutor? Por favor, conte pra gente, porque é importante a gente ter essa visão de um médico, né? Excelente pergunta. O quadro de estresse, o quadro de estresse negativo, realmente ele tem aumentado em progressão geométrica, né? A gente está vivendo talvez um momento de cume na sociedade em relação a essas incidências e prevalências em nosso meio. Então, ele é cada vez maior, ele é cada vez mais limitante, como introdução não só às pessoas que vivem no mundo corporativo, mas enfim, a população geral. O pessoal está se sentindo muito demandado, né? Muito demandado, muito cobrado, e de uma forma onde ela não está tendo um preparo pessoal e individual para suportar esse momento. Acho que é importante a gente abordar essa questão, né? Sim, essas cobranças, esse estresse, ele sempre virá, ele sempre existirá. Acontece que a sociedade hoje ela está num momento específico de parece não conseguir lidar com as frustrações, com os momentos mais difíceis. A velocidade das mudanças, isso acho que ajuda a acentuar o quadro, né? Muita velocidade das mudanças e os pensamentos múltiplos, né? A mente muito poluída com vários pensamentos simultâneos, ou seja, a pessoa não tem um investimento nela própria. Então, se ela não busca realmente trabalhar como ela pode gerenciar esse estresse de maneira mais adequada, ela vai sofrer muito mais. Eu imagino. E eu, como executiva durante mais de 30 anos, eu fui vítima, vamos dizer assim, de uma síndrome do pânico causada pelo estresse, né? Consequência do estresse. E eu imagino que o senhor também deva se deparar com outros executivos vivendo quadros semelhantes. Como é que o senhor, já que o senhor trabalha também, atua também dentro das organizações, como é que estão os executivos hoje, no mundo corporativo aqui, lidando com tudo isso? Eu diria que essas pessoas, esses CEOs de diferentes níveis de governança, de cargos de governança, estão em sofrimento, né? Então as pessoas estão em sofrimento crescente, elas também são pressionadas pelos seus líderes, né? E acaba sendo uma reação em cadeia de pressão de cima para baixo, onde isso realmente não tem fim. Então a gente recebe no consultório, recebe em diversos níveis de atuação, a gente atende essas pessoas. Que tipo de doenças, que tipo de consequências isso o senhor tem se deparado? O que tem aumentado em demasia é o nível de ansiedade generalizada. As pessoas são hoje muito ansiosas e elas trazem essa ansiedade do futuro para a presença do hoje, né? O nosso cérebro ele não tem a capacidade de entender o que é fantasia, o que é a realidade. Então, se eu antecipo um sofrimento, se eu acho que eu vou perder o emprego, se eu acho que vou ter, enfim, um revés ao sair de casa em direção ao trabalho, posso ser assaltado, posso sofrer uma violência, enfim, o corpo físico ele vive aquele momento de psicossomatização. Então, a antecipação dessa ansiedade, eu acho que é o maior dos problemas, é o mais prevalente, sem sombra de dúvidas.
E essa ansiedade em demasia, ela vai levar a um estado depressivo reativo. Então, são as duas maiores patologias. E no mundo corporativo, especialmente, o burnout, que é esse estado de disfunção cognitiva, onde você perde as suas relações de qualidade no ambiente de trabalho. Você passa a ficar improdutivo, você passa a ter o presenteísmo como realmente algo assim muito mais nocivo do que antigamente as pessoas se preocupavam, né, com o absenteísmo, a pessoa faltou, ela não está lá. Hoje acontece o pior, ela está presente, mas ela não produz, por causa da ansiedade, por causa da imobilização, Nossa. Por causa da procrastinação. Então assim, preocupante. É muito preocupante o que está acontecendo no mundo de hoje. É impressionante. E o pior é que as pessoas não encontram uma saída, né? Porque eu imagino que a mente não consegue gerenciar a própria mente, né? Exatamente. De dizer, eu estou ansioso, eu quero sair dessa ansiedade, mas não sei como. E eu imagino que deva crescer a recomendação de prescrição de ansiolíticos, de formas de tirar as pessoas desse quadro. Absurdamente. As pessoas não procuram autoconhecimento? Qual é a sua percepção? Elas talvez ainda não estejam cientes, a grande maioria talvez nem desse conceito, dessa possibilidade. Porque a gente vive numa cultura e num sistema médico e de saúde voltado para a doença e não para a saúde. Então a gente deixa a doença acontecer para tratá-la. Abordar prevenção, abordar saúde, mente-corpo, terapias mente-corpo, que vão fazer você aumentar a sua autoconsciência, o seu autoconhecimento e a partir daí criar, né, uma qualidade de vida, um autocuidado adequado para você não sucumbir ao estresse crescente. Isso ainda não está sendo feito pela grande maioria das pessoas, mas já é disponível e a gente trabalha justamente com isso. É aí que entra a medicina integrativa. Exatamente. Olha, esse é um assunto muito novo. Eu acho que no Brasil ainda são pouquíssimas cidades que já atuam com a medicina integrativa. Então, eu queria que o Dr. Carlos contasse para a gente, compartilhasse o que é exatamente a medicina integrativa. Perfeito. Eu acho que as pessoas no decorrer das décadas se mostraram insatisfeitas com o que elas recebiam desse sistema convencional, né? Onde o cuidado ficou impessoal, o cuidado ficou distante, hierarquizado, onde as consultas são em 15 minutos, em meia hora, onde as pessoas não são ouvidas, né? Elas acabam sendo interrompidas antes de conseguirem expressar ao seu médico o que elas sentem. Então esse sistema ele foi questionado pela própria população, que se mostrou a fim de uma nova oferta nesse sistema de saúde. Então esse sistema, esse modelo de saúde chamado medicina integrativa, ele vai justamente ao encontro dessas necessidades, porque ele preza um cuidado, uma atenção para o paciente no centro do seu cuidado. Então esse paciente, ele não é essa pessoa, esse ser vivo ali que procura a gente para o atendimento, ele não é reconhecido como um ser passivo, onde você vai apenas colocar seus diagnósticos, vai pedir exames e vai estabelecer condutas. Você vai conquistá-lo para o centro dessa posição, onde você vai empoderá-lo com técnicas, com psicologia positiva e com várias ferramentas hoje disponíveis, para que ele perceba que ele pode ter sim essa autoeficácia, ele pode ter sim essa capacidade de se transformar. Ele tem que acreditar que ele consegue mudar o estilo de vida dele. Então a medicina integrativa ela preza esse modelo de cuidado e esse modelo ele aceita, ele contempla obviamente as práticas convencionais de medicina, a nossa medicina ocidental, que todos sabem muito bem como ela é, que é fundamental para até nós termos chegado a esse momento, com aumento de longevidade, com aumento da esperança de vida, mas ela também aceita outras práticas, outras terapias, outros terapeutas dentro desse modelo, desde que esses modelos sejam baseados em evidência científica. Por exemplo, que tipo de práticas que a gente pode imaginar dentro da medicina integrativa, que no momento eu chego no seu consultório estressada e aí faço meus exames, identifico quais são os problemas e as recomendações são feitas para que tipo de terapia que possa me voltar ao equilíbrio, vamos dizer assim, só como um exemplo. As terapias que são mais comprovadas cientificamente e que são indubitáveis hoje quanto à eficácia, quanto à segurança,
são as terapias chamadas corpo-mente. São práticas corpo-mente ou a própria medicina corpo-mente, como também é denominada. E dentro desse amplo espectro de definição, você vai encontrar a meditação e vários modelos de meditação, como mindfulness e como outras práticas. Você vai encontrar o Tai Chi Chuan, o Qigong, que é uma prática energética de respiração ligada ao Tai Chi. Você vai encontrar o Yoga, ou a Yoga, exercícios respiratórios, mesmo que não vinculados à prática do Yoga, como um Pranayama do Yoga, mas sendo feitos de maneira individuais. Todas essas práticas foram descritas classicamente na década de 70, como indutoras da famosa resposta do relaxamento. E elas são práticas mensuradas, comprovadas com ressonância magnética funcional e dosagem de vários biomarcadores sanguíneos que comprovam que você desativa, você mitiga a resposta do estresse que você foi submetido. Então, há saída para esse estresse crescente, progressivo, que leva a sofrimento. Mas as pessoas têm que ter um olhar um pouco mais cuidadoso para o seu interior, para se colocarem assim, afim e disponíveis para esse novo aprendizado. Nossa, isso é muito legal, né? Porque eu percebo que algumas pessoas ainda têm esse preconceito em relação à meditação, quem não conhece, quem não se aprofundou, né? E acha que meditação está ligado a alguma religião, porque a gente ouviu falar do budismo lá atrás, né? Que os budistas meditavam e tal, mas isso está muito mais atual do que a gente imagina, né? O quanto o descanso da mente para que a gente possa se fortalecer, não é isso? Exatamente. A gente vive uma sociedade preconceituosa, né? Então, se isso foi descrito e faz parte de várias práticas religiosas, o ato de meditar, quando você tem uma oração, quando você reza, você está meditando naquele momento, mas isso não é uma prática exclusiva de um estado religioso. Isso é uma ciência, é uma habilidade, é uma capacidade treinável, desenvolvida, que a gente teria a necessidade de vir a aprender. E a partir desse momento que eu faço o estado meditativo, que eu pratico a meditação, eu consigo ter benefícios de bem-estar absurdos na minha vida. Então, eles entram hoje como complementares, como integrativos a esse modelo de atendimento do paciente como um todo. Se você marcar uma consulta hoje em Harvard, com o Dr. Herbert Benson, né? Ele tem 84 anos, ele é vivo, foi ele que descreveu a resposta do relaxamento com a meditação comprovada com neurociência, comprovada com neuroimagem. Ele vai abordar você justamente dentro desse modelo. Que lindo! Isso é muito legal, isso é muito lindo. Eu fico assim, eu fico maravilhada com o assunto, porque como eu não tinha conhecimento disso até 8 anos atrás, né, e eu vivi nesse mundo turbulento do mercado corporativo, que se a gente aprendesse isso desde pequenininho, né, e hoje, graças a Deus, algumas escolas já estão colocando em prática a meditação para as crianças. Exatamente. Mas se a gente conseguisse saber disso desde cedo, certamente a gente teria evitado tantas doenças, tantos estresses, né? Tantas discussões intermináveis, né? Mas sempre é tempo. Sempre é tempo. Sempre nunca é tarde, nunca é tarde. E é muito legal porque eu vejo que algumas empresas ainda têm essa resistência de entender que se levar algumas práticas, né, da medicina integrativa, de meditação, a respiração, que é fundamental, porque o primeiro ato que nós fazemos em vida, né? Quando nós ganhamos vida, o primeiro ato, e é o último que nós vamos fazer quando a gente partir desse planeta, né? Então, quando a gente tomar consciência disso dentro das organizações, eu acho que a revolução vai ser imensa, né? Porque os profissionais, eu acho que vão ser muito mais produtivos, vão ter muito mais clareza para tomada de decisão, vão ser muito mais assertivos, criativos, inovadores, enfim. Sim. E isso faz toda a diferença, não é isso, Dr. Carlos? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que as empresas que prosperarem, que forem sustentáveis, elas vão ter obrigatoriamente que investir muito mais no capital humano, né? Você não retém talentos, você não retém pessoas de valor à sua empresa se você estiver preocupado apenas no tradicional hoje do approach do RH, dos recursos humanos. Você precisa investir na mente dessas pessoas. Essas pessoas, antigamente, elas se afastavam das empresas
pelos códigos internacionais de doença, né, pelos CIDs, ligados a doenças osteomusculares, osteoarticulares. Hoje elas se afastam pelo CID-F, que é um CID geral composto por várias outras doenças ligadas ao sistema nervoso. Então, elas se afastam por ansiedade, se afastam por depressão, por fibromialgia, e não tem como a gente olhar isso, os empresários olharem isso como um custo na sua planilha. Se eles não investirem na qualidade desses recursos humanos que eles precisam reter, porque o treinamento é caro. Você treina hoje um funcionário de uma alta empresa, ele é altamente custoso, daqui a pouco você perde ele para o mercado, porque ele se aposenta precocemente, porque ele chega a um nível de burnout que ele abandona a sua empresa. E aí você tem que recontratar, você tem que retreinar. Então, seria muito maior. É muito maior, seria muito mais inteligente por parte desse grupo empresarial que abordasse preventivamente a saúde mental dessas pessoas que vão, em grande chance, padecerem, né, se assim não forem tratadas com prevenção. Isso vai sair mais barato, mais econômico, e eu acho que é um diferencial em relação ao capital social, né, do que a empresa realmente quer. Perfeito. Ela quer apenas produzir e não fazer com que as suas pessoas ali sejam felizes e tenham saúde, ou ela quer realmente uma população mais saudável e produtiva. Aliás, hoje existem vários rankings, né, ligados a essa questão, onde as grandes empresas elas se procuram fazerem compartilhamento de vendas, de compras, de parcerias com pessoas, com empresas que pensam dessa forma. Perfeito. Onde o capital humano seja valorizado e a meditação e as práticas integrativas dentro da empresa é um grande trunfo para isso. O Instituto Gallup, o ano passado, soltou uma pesquisa mostrando que as empresas americanas gastavam, em média, 300 bilhões de dólares, que era o custo de desengajamento, de afastamento de colaboradores dentro das empresas. E o Brasil, imagino que não esteja muito diferente, né? E para a gente poder melhorar esse cenário, para a gente cuidar desse capital humano, nós precisamos realmente investir em mentes, para que a gente possa inspirar pessoas. A gente precisa se fortalecer primeiro, cuidando da saúde, cuidando do bem-estar, cuidando da mente, para ser mais produtivo, disruptivo, inovador e fazer a grande diferença no mundo corporativo. Não é isso, Dr. Carlos? Perfeito, Denise. Então, autocuidado precisamos para cuidar, poder né? cuidar do outro. É isso. Exatamente. Para inspirar pessoas, principalmente os líderes, né? Exatamente. Então, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço, muito obrigado. E para que você possa continuar conosco, não perca os próximos capítulos, curta, inscreva-se no YouTube, na Catedral TV, inscreva-se na página no Facebook, para que você possa acompanhar o que vem pela frente. Na semana que vem nós vamos conhecer um profissional que vai abordar sobre neurociência e a gente vai construindo esse conhecimento de como é que nós nos fortalecemos e cuidamos da nossa mente e da nossa saúde. Enquanto isso, inspire, expire e não pire no mundo corporativo e nem fora dele. Muito obrigada, até a próxima.